Graça e paz. Nós vamos responder algumas perguntas aqui que o pessoal deixou pra gente e vamos pelo menos tentar, né? Quem sabe a sua dúvida seja a dúvida dessas pessoas aqui. Uma das dúvidas: gostaria de saber mais sobre os 7 selos e o anticristo. Bom, os 7 selos são coisas que Deus deixou para que eventos fossem guardados e as pessoas não soubessem, né? E tem vários setes no Antigo Testamento. Temos as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 anjos. Mas sobre esses selos aqui são algo que no decorrer da história ia se tirando a máscara, ia se realizando, né, as coisas e as pessoas iam entendendo. Nós entendemos que João teve coisas que Deus disse para ele selar, e outros profetas, como o profeta Daniel, Deus manda ele selar determinadas coisas. Eu entendo que a matéria de escatologia já foi muito nebulosa. Teve muitas coisas que ninguém tinha ideia e eram assuntos desencontrados. A teologia nos dias de hoje, ela está, acredito eu, bem desvendada, sem os selos, sem essa máscara, essa proteção. Por quê? Porque eu acredito que isso também é um sinal da vinda de Jesus, visto que este selo não é bom porque esteja nos dias nossos. Se fosse a igreja de Filadélfia, lá da época de João, nós vemos que eles, se ouvissem esses detalhes que nós ouvimos hoje, não teriam ideia do que nós estaríamos falando. Então esse selo seria exatamente algo que está sendo desvendado, a nossa tecnologia. Por exemplo, se há 500 anos atrás fosse falar de disco voador, achariam que é pessoa doida. Como que vai acontecer isso? Como nós conhecemos os aviões, naves que viajam até no espaço, nós podemos entender o que é um disco voador. Então tem coisas que na época que foi falado precisava ser selado primeiro, porque não tinha como se interpretar baseado nas coisas da época, e em segundo ponto, eles não iriam viver o arrebatamento. Mas o que tudo indica que nós viveremos a igreja do arrebatamento, e por isso esses selos sobre nós não tem esses selos na escatologia dos dias de hoje estão sendo retirados um a um. Por exemplo, essa questão da sinal de Apocalipse 12 já foi interpretado de muitas maneiras, né? Mas sempre nunca tão evidente e claro como nos dias de hoje. Então nós entendemos que os selos são para determinadas épocas, que nos dias de hoje temos muitas evidências, né, de que seria para os nossos dias. Pergunta aqui, diz assim: gostaria, se possível, fosse explicado sobre o período da pré-tribulação e se a igreja subirá neste período. Bom, como nós falamos no início do seminário, nossa linha de pensamento é pré-tribulacionista. Não um pré-tribulacionismo infundado, mas por muitas evidências e muitos fundamentos, daria um outro seminário, e já foi o próprio objetivo disso. Nós vemos em muitos versículos bíblicos que a questão da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação é um objetivo de Jesus, porque não é o objetivo de Jesus julgar a igreja, nem punir a igreja, que vai subir, que está preparada. Então, diversos versículos dão essa evidência, e diversos argumentos também falam a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista. É lógico que existem argumentos que dizem que a igreja sobe no meio da grande tribulação, outros argumentos que a igreja sobe depois da grande tribulação. Porém, eu não acredito ser assim, por conta de que Deus tem o melhor para a igreja. A igreja não é passível de julgamento, não cabe julgamento
e uma tribulação para a igreja, mas sim para aquelas pessoas que estiverem dispersas, aquelas pessoas que não estiverem atentas, que não estiverem firmes com Jesus, e aí sim, infelizmente, vão passar pela grande tribulação. E a igreja com certeza vai subir nesse período. Outros sim, que as pessoas acreditam que a igreja vai subir no meio ou depois da grande tribulação, é que elas entendem alguns textos errados. Por exemplo, há textos que são direcionados à igreja, há textos que são direcionados ao povo de Israel, e há textos que são direcionados aos gentios. Então, para ela interpretar quando que a igreja vai subir, ela precisa entender com quem que aquele texto está falando. Se o texto for falando com a igreja, nós entendemos que a igreja sobe antes. Agora, se Deus está falando com os judeus, aí é bem provável que eles fiquem na grande tribulação, os não convertidos, os judeus que não são os judeus messiânicos. Então, nós entendemos que a igreja sobe. Sim, graças a Deus. Outra pergunta é sobre o Templo de Salomão em São Paulo. Tem referência, se tem referência com os sinais dos fins dos tempos. Nós acreditamos que o templo, né, que será reerguido pelo povo judeu, ele tem um local específico, que é Jerusalém, a cidade santa, o Monte Santo, aonde foi Deus provou Abraão para matar o seu filho Isaque, e nós entendemos que o templo da igreja, como é que é o nome? Da Igreja Universal, eles colocam o templo de Salomão e tudo, mas nós não entendemos como um sinal. Pode ser que prefigure, por conta de que nós vemos que diversos sinais pequenos, eles apontam para alguma coisa, mas não como algo, uma evidência tão forte assim que possa dizer que o templo já está reconstruído, né, por conta do templo da Igreja Universal, né? Eu não acredito que seja esse o templo descrito nas profecias. Outra pergunta aqui: qual a relação da tecnologia Buibim com a Bíblia? Bom, para quem não sabe, a tecnologia Buibim é a tecnologia que se utiliza dos satélites para criar hologramas no céu. E já foram recriadas algumas imagens, como a de Jesus, como a de Maria, né? Como algumas outras. Eu acredito que pode ser sim utilizada pelo anticristo para trazer um engano, né? Visto que Cristo vai arrebatar a igreja e não vai ser alguma coisa fácil de se explicar isso pelos governos, né? Pode ser usado sim para se criar um evento similar e dizer, olha aí o que aconteceu, ou mesmo criar muitos discos voadores dizendo que foi abduções de pessoas, explicando o sumiço da igreja na terra. Então pode ser sim, né? Não tiramos a beleza desse evento. Outra pergunta: a marca da besta, o chip, acontecerá depois do arrebatamento? Bom, quem diz que é o chip é essa pessoa. Nós falamos a respeito do chip como uma tecnologia possível para ser utilizado como a marca da besta. Pode ser que de repente já esteja sendo desenvolvida ou já foi desenvolvida um novo tipo de tecnologia mais avançada do que esse chip da Motorola, que foi fabricado do tamanho de um grão de arroz e qual serve para alguns empresários como localização e assim por diante. Nós sabemos que esse chip ele pode ser utilizado como sistema monetário para comprar e para vender. Nós sabemos que o lugar que ele é melhor colocado, segundo os próprios criadores, né, é na mão e na testa, como diz o sinal de Apocalipse, mas é um possível. E sobre ele ser antes ou depois, eu acredito que seja depois do arrebatamento da igreja, devido a igreja, devido a esse sistema envolver adoração
envolver algo de livre, algo espontâneo, que a pessoa decida em receber, em adorar, em render a adoração. Então não envolve só o sistema monetário, mas envolve também a adoração ao anticristo e ao falso profeta e a imagem da besta. São figuras distintas no livro de Apocalipse. Bom, aqui pergunta a respeito do trono branco. E após a grande tribulação a terra não será destruída? Sim. Né? A questão do trono branco é o último acontecimento escatológico que nós temos noção, consciência bíblica. O primeiro acontecimento escatológico que nós vemos é a recriação da terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo estava sobre a face das águas e se movia, gerando vida. Nós entendemos que após isso veio Abraão, né? 2000 anos, mais 2000 anos Jesus, e mais 2000 anos é onde nós estamos, 6000 anos. Após isso, nós entendemos que vai haver o arrebatamento. Acontecendo o arrebatamento, dá-se início à grande tribulação, um período de 7 anos. Período muito curto relativo a toda a história humana. Se for totalizada, 7000 anos de história. Depois da grande tribulação, a Bíblia fala que Jesus desce com a igreja, salva o povo judeu, escolhido por ele, destrói os exércitos do anticristo, destrói o anticristo, o falso profeta, e estabelece um novo reinado, que é o reino milenial, né? Referente à festa dos tabernáculos, que é uma festa que lembra, né, a festa das cabanas, onde o povo estava todo reunido em volta de Jerusalém. Então, o povo se reunia em volta de Jerusalém com muita celebração, com muito júbilo, visto que dias anteriores tinha acontecido o Yom Kippur, a festa da expiação dos pecados. E o povo entendia que se tinha chegado ali, na festa de tabernáculos, era porque Deus tinha perdoado, Deus estava feliz com o povo, e o povo festejava com grande júbilo. Então nós fazemos uma relação dessa festa com o milênio, onde será um tempo a qual não terá mais a tentação do diabo, nem os seus demônios, as pessoas ruins da terra já terá sido extirpadas da terra, e posteriormente a igreja, né, a igreja santa, vai reinar com Cristo nesse período de 1000 anos sobre a terra. Então nós entendemos que se Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a igreja como igreja santa reinando na terra, certamente vai ser um reino extraordinário como nunca visto. É como se Deus tomasse o bastão e falasse: agora vocês vão ver como se governa. E aí, sem a presença maléfica, nem das pessoas más, mas somente uma nova safra de pessoas ainda em carne, e um outro tipo de pessoa que seria a igreja, né, juntamente com os apóstolos, entra nesse período de milênio, período de abundância, de fartura. Os dias das pessoas que estão em carne na terra vão ser alongados, porque não vai ter doença, não vai ter mais aqueles problemas, né, de fila de SUS, nem nenhum problema de má distribuição de renda, né? Vai ser uma grande bênção. E aí, terminando o milênio, nós entendemos biblicamente, em Apocalipse diz claramente que o diabo vai ser solto. Quando ele estiver solto, ele vai tentar ainda as nações da terra, que viram o próprio reinado da igreja do anticristo, o próprio reinado da igreja e Cristo na terra, um reinado de paz, e mesmo assim vão cair na tentação de se rebelar contra a cidade do grande rei, que é Jerusalém, aonde vai estar sendo estabelecido o reino, a sede do reino milenial. Acontecendo isso, não vai dar nem tempo, né? Porque Jesus já se levanta com a sua igreja, destrói todas aquelas pessoas que ainda
duvidaram de Jesus, caíram na tentação do diabo. Então o diabo ele teve muito sucesso até então nessa história. Ele conseguiu terça parte dos anjos, ele conseguiu uma grande parte da humanidade, conseguiu levar para o inferno, e ainda no milênio vai conseguir ainda arrebanhar um grande povo ainda. E o próprio Jesus com a igreja destrói todo aquele povo, manda para o lago que arde com fogo e enxofre. Aliás, antes disso, ele dá a impressão que a terra ela é desfeita e de repente todas aquelas pessoas estão nos ares. O texto dá a impressão isso, que as pessoas nos ares começam a ser julgadas um por um. E esse grande trono branco é o julgamento das nações. Lá estará todas as pessoas que não se decidiram por Cristo, que foram más, que não amaram o seu próximo, que não amaram a Deus. E aí serão julgadas por todas as suas obras ímpias. E não haverá desculpa. Então o inferno, que estava superlotado por pessoas, desde Adão, todas essas pessoas serão julgadas neste grande trono branco. Este grande trono branco não será para a igreja. A igreja vai julgar essas pessoas juntamente com os apóstolos. Israel vai julgar, ou melhor, os 12 apóstolos vai julgar Israel, que rejeitou Jesus. E aí, após este julgamento, todas essas pessoas que foram condenadas vão ser lançadas agora em outro lugar. Vai ganhar uma nova casa, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Lá é a segunda morte. A segunda morte porque é a morte que estarão para sempre distantes de Deus. E aí serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre todos os que não temeram a Deus, todos os demônios, o diabo, todos os seus príncipes, todas as criaturas malignas que influenciaram por tanto tempo a terra. E aí nós vemos uma nova fase com dois tipos de pessoas. Aquelas que para sempre estarão condenadas no lago que arde com fogo e enxofre, provavelmente uma estrela que arde, que tem as suas erupções. Vamos supor que seja o Sol, só para a gente entender. E o Sol a gente viu que tem temperatura da superfície de 5.777 graus Kelvin. Então nós entendemos que será um sofrimento muito grande, muito grande. E é por isso a urgência da pregação do Evangelho, para livrar essas pessoas de lá e a nós mesmos. E aí depois disso, desse julgamento, a igreja, juntamente com todas as pessoas que não pecaram com a tentação do diabo, mas se decidiram por Cristo nesse período do reino milenial, serão transformadas um só corpo, toda a igreja, e as pessoas que passaram pela grande tribulação e foram salvas, passaram pelo milênio e foram salvas. E aí sim, a grande família de Deus vai estar reunida. E aí se chama a grande família de Deus. Todos os anjos, todos os homens, toda a igreja, todos os amigos, toda a igreja, todas as pessoas que não foram condenadas estarão com Cristo em uma só família. E aí a Bíblia deixa três pontinhos, Aí inicia-se uma nova história. A partir daí é que as coisas começam a ficar boas. A partir daí nós teremos uma eternidade com Cristo para desfrutar de tudo aquilo que Ele reservou para nós. E a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, segundo a promessa. Aqui tem uma outra pergunta que eu esqueci. Gostaria de saber se as pessoas que vão ser lançadas no fogo e no enxofre irão sofrer eternamente, junto com o diabo e os seus anjos. Bom, aqui a Bíblia diz que a morte é eterna, de tal maneira que a vida é eterna, a morte também é eterna. Não vemos um fim na questão da eternidade, Gostaria eu que esse sofrimento tivesse um fim,
mas pelo conhecimento humano que nós temos do assunto, não há fim. É uma eternidade, infelizmente. Amém? Ficamos por aqui. Deus abençoe pela sua atenção. Todos que sobraram aqui, os remanescentes. Para Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.